Estima-se que 1 em cada 7 pessoas do planeta sofra de enxaqueca. No Brasil, a doença, considerada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, a sexta mais incapacitante do mundo, afeta cerca de 15% da população, mais ou menos 31 milhões de indivíduos, com incidência maior entre as mulheres, 25%. Apesar de muita gente não saber, a enfermidade pode ter sintomas que vão além de dor de cabeça. São os distúrbios visuais, que se manifestam através de pontos luminosos ou piscantes e que ficam parados ou se movem, percepção de luz em zigue-zague e visão embaçada, entre outras maneiras. Eles fazem parte de um tipo menos comum da patologia, a enxaqueca com aura. Vale destacar que existem ainda outras formas de auras, as sensoriais e motoras. Elas causam, por exemplo, formigamento ou dormência em uma ou mais partes do corpo, dificuldade em falar e ouvir e confusão mental. A maioria das pessoas tem a enxaqueca clássica, apenas de 15% a 20% apresentam a com aura, e a visual atinge 90% delas, comenta Fábio Porto, neurologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, FEMUSP. É o caso da bancária Georgia Namer, de 41 anos. Acho que tenho enxaqueca desde que nasci. Minha mãe também tem, e nas primeiras vezes em que falei para ela que estava com dor de cabeça e vendo coisas brilhando, quando ainda era bem pequena, ela achou que eu a estava imitando, mas infelizmente era verdade. Sofro com essa doença a vida toda. Moradora da Bahia e mãe de 2 meninos, um de 18 anos e outro de 3, ela conta que a manifestação da sua aura se dá por meio de vista embaçada e, na sequência, pequenos pontos brilhantes, que vão crescendo até tomar conta de metade do olho. Na infância isso acontecia 2 ou 3 vezes por mês, e os professores até me liberavam da aula, pois sabiam que eu ficava bem mal. Na adolescência e no início da fase adulta passou para 2 vezes por semana, relata. Na busca por se livrar do problema ou ao menos diminuir o número de crises, Georgia procurou diversos médicos e fez uma série de tratamentos, inclusive os preventivos, mas sem muito sucesso. Tomei tudo quanto é tipo de remédio, hipertensivos, antidepressivos, anticonvulsivante, analgésicos. Eles adiantavam por alguns meses, mas depois voltava tudo, e nem adiantava aumentar a dosagem. Só fiquei livre da enxaqueca durante as minhas 2 gravidezes, acho que por causa dos hormônios, diz. Após o nascimento do segundo filho, sua situação piorou, já que as dores de cabeça se tornaram diárias, e as idas ao hospital mais frequentes. Eu já acordava mal, e passava o dia à base de medicamentos para poder trabalhar. Nessa época também comecei a sentir tontura e suava frio. Cheguei num ponto em que não aguentava mais, estava desesperada, recorda. Após muitas pesquisas, a bancária conheceu os livros do médico Alexandre Feldman, especialista no assunto, e o programa aplicado por Daniela Miguel, coach de enxaqueca. Comecei a seguir os que eles recomendavam. Mudei, por exemplo, meus hábitos alimentares. Parei de tomar café e cortei o açúcar. Com isso, a intensidade da dor diminui e as crises caíram para 8 por mês, mais ou menos, e só uma é com aura. Ainda não tenho a vida que desejo, mas estou no caminho certo. Agora tenho esperança, completa. Quem também sofre com esse problema é a aposentada Nilceia Silveira de Carvalho, de 65 anos. Minha primeira crise já foi com aura, por volta dos 40 anos, e desde então é sempre igual. Vejo um pequeno raio, e ele se expande até eu não enxergar mais nada. Depois de alguns minutos é que vem a dor de cabeça, e bem forte. Apesar de ter perdido as contas de quantos médicos procurou e de quantos tratamentos já tentou, ela diz que até hoje não sabe o que causa a enxaqueca e também nunca foi informada sobre a aura. Descobriu que era assistindo televisão. Nestes 15 anos convivendo com a doença, Nilceia tem épocas de melhora e piora. Atualmente, diz que os episódios diminuíram bastante. Fico 2,
3 meses sem nada, aí volta e tenho 3 ou 4 na mesma semana. O que não posso é ficar sem remédio. Levo para todo lugar que vou, porque nunca sei o que vai acontecer. Também chamada de oftalmológica ou ocular, a enxaqueca com aura não tem nada a ver com a visão. Na verdade, assim como a clássica, ela está totalmente relacionada com o cérebro. De acordo com Danilo Driatti Paulo, especialista em neurooftalmologia do H-Olhos Hospital de Olhos, é comum os pacientes com enxaqueca procurarem primeiro um oftalmologista por conta dos sinais visuais gerados pela enfermidade. Até existem algumas doenças com sintomas parecidos, como descolamento de retina, então temos de descartar todas as possibilidades antes de encaminhar o paciente para o neurologista, analisa. Mas o que é exatamente a enxaqueca com aura? Como explica Fábio Porto, da FEMUSP, a enxaqueca em si é uma doença crônica, cuja principal característica é dor de cabeça forte, normalmente pulsátil. Suas causas ainda não totalmente conhecidas, mas sabe-se que ocorre um desequilíbrio bioquímico no cérebro, associado à predisposição genética e fatores ambientais e comportamentais. Já a aura é um fenômeno neurológico que ocorre antes, é o mais comum, daí ser conhecida como premonição, durante ou até depois do aparecimento da dor. O que acontece, neste caso, é uma alteração elétrica no cérebro, correlacionada com a depressão alastrante de Leão, onda de intensa atividade nervosa celular que se espalha pela camada externa do cérebro, o córtex. E ninguém sabe ainda por que algumas pessoas têm e outras não, informa o médico. Os distúrbios da visão, além das formas como citamos no início desta reportagem, pode causar ponto cego, escotoma, perda temporária da capacidade de enxergar e falta de foco. E isso pode ocorrer em um ou nos 2 olhos, muitas vezes até com eles fechados. Para evitar a enxaqueca com aura, as recomendações são as mesmas da enxaqueca clássica: descobrir os fatores desencadeantes, dormir bem, nem de mais e nem de menos, evitar o estresse, ter uma alimentação saudável e equilibrada, não ficar muitas horas em jejum, praticar atividade física regularmente e se manter hidratado. É preciso salientar que diversos estudos mostram que este tipo de enxaqueca é um fator de risco para o acidente cerebral vascular, AVC. Por isso, segundo a Sociedade Brasileira de Cefalia, é imprescindível que seus portadores parem de fumar e, as mulheres, suspendam o uso de anticoncepcionais hormonais combinados, que contenham estrógeno e progestageno. Eles reduzem as proteínas no sangue que protegem do derrame. No mais, é fundamental buscar a ajuda de um especialista, a fim de que ele determine o melhor tratamento para o problema e indique os medicamentos necessários.